depois acessar. Alguma dúvida em relação ao estudo da semana anterior? Nós vamos dar continuidade hoje da comunicabilidade dos espíritos, né? Então, a gente já abordou como se os espíritos interferem em nossos pensamentos, né? Vocês querem colocar alguma coisa, querem comentar alguma coisa, Quero tirar comentar alguma uma dúvida? coisa, Paulo. Vamos lá. A gente fez esse estudo a semana passada, né? Uhum. E meu marido estava viajando Uhum. e eu estava dormindo, e meu cachorro dorme comigo, né? E 4 horas da manhã eu vi um barulho no quartinho que me assustou, sabe? Assustou o cachorro saiu correndo, eu saí correndo. E quando eu fui ver no quartinho, Uhum. eu tenho uma mala em cima do guarda-roupa, sabe? Que faz meses que ela tá ali, a mala caiu. É mesmo? Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, eu digo, bom, se alguém quis se manifestar de alguma forma, eu ouvi e acordei. Entendi. Vai em paz. Entendi. Mas eu levei um Legal. susto, fiquei pensando, eu digo, ai meu Deus do céu. O que será isso, né? É, É uma experiência, né? é. Não tinha como ela cair de lá. Uhum. Depois que à medida que você aprofundar nos estudos, isso não vai ser objeto aqui do ESD fundamental, tá? Sim. Você vai estudar a mediunidade de efeitos físicos, aí você vai entender por que as coisas acontecem, né? É. Possivelmente você tem um tipo de mediunidade aí Pois é. que colabora para esse tipo de manifestação. É. Mas eles estão aí, né, gente? Sim. São mundos que se interagem, né? Então agora a gente está aprendendo como é que isso funciona para que a gente possa usufruir disso, né? À medida que a nossa humanidade vai encaminhando e desenvolvendo, não dá mais para a gente conviver com isso sem conhecer, sem saber como ter essa relação com esse mundo que permeia, que intrapõe, que interpola com o mundo material nosso, né? Tudo bem. Então vamos lá, pessoal? Podemos continuar? Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, nós vamos falar agora a respeito de mediunidade e médium, né? Então, isso é um assunto bem interessante. Se vocês perceberem no Livro dos Espíritos, que a gente já falou, né? O Livro dos Espíritos foi a obra inicial filosófica e a partir dele o codificador criou as outras obras para poder complementar ou especializar o conhecimento que trouxe no Livro dos Espíritos, né? Só que no Livro dos Espíritos, se vocês procurarem pela palavra médium, a palavra mediunidade não aparece no Livro dos Espíritos. E se você procurar pela palavra médium, ela vai aparecer lá nas conclusões. Tem uma citação que quando ele se refere ao livro dos médiuns, aí por isso que aparece médiuns, né? Se você tiver a versão PDF dele, manda procurar médiuns, né? Então ele aparece numa das perguntas, referenciando o livro dos médiuns, né? E que surgiu depois dele até, né? Mas é claro que isso é negócio de edição, né? E lá nas conclusões. Então, o que a gente entende por aí? Que Kardec deixou o livro dos médiuns em si mesmo, acho que vai aparecer invertido aí para vocês, né? Se o negócio deixar aparecer, né? Não deixa. Ou vocês veem a minha bagunça ou vocês veem o livro dos médiuns, né? Então, eu prefiro que vocês dêem. No livro dos médiuns, o Kardec deixou para especificar tudo sobre mediunidade, né? Então, se você pegar lá o índice do livro dos médiuns, você vai perceber, né, que o subtítulo do livro dos médiuns, todo livro de Kardec tem um subtítulo, tá? Então, se você pegar o livro dos Espíritos, cadê o meu livro dos Espíritos? Espera aí. Você pegar o livro dos Espíritos, logo na contracapa ele está assim: o livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Se você pegar o livro dos médios, está assim: o livro dos médios, espiritismo experimental. Ou, aí o nome que substitui o nome do livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, isso aqui é um manual de como se relacionar com os espíritos.
Tá? Olha só, gente, que obra é essa, né? Me fala quem que tem um livro desse, alguém da humanidade que escreveu um livro desse teor, né? Se a gente estudar a história da humanidade, nós vamos ver manifestações mediúnicas em toda a época da humanidade, né? Toda vez que se fala em sobrenatural, em milagre, em comunicação de santos, né? Ou de demônios, né? Sempre a humanidade tratou desse relacionamento com o mundo espiritual, mas como uma coisa mística, como uma coisa que sabia que se existia. Até Moisés fez uma referência disso, né, no Velho Testamento, falando: ó, é proibido se conversar com os mortos. Se é proibido conversar com os mortos, é porque é possível conversar com os mortos, né? Então, na verdade, o Moisés só atesta essa orientação, fala assim, ó, porque era comum isso lá no povo judaico, essa consulta aos mortos. Isso começou a trazer um certo tipo de confusão para as pessoas à época, né? Ao invés delas se centrarem no que deveriam fazer, né? Elas ficavam consultando, porque elas tinham os meios e tinham as mediunidades, os médiums, e usavam disso de uma maneira indiscriminada, né? Então, por isso que Moisés falou, ó, vamos parar com isso aí, porque o resultado está sendo pior do que deveria, né? Então, aí vem a proibição mesmo por falta de maturidade, né? Então, quando você é imaturo no uso de qualquer recurso, é melhor que você se afaste desse recurso até você ter maturidade. É aquele negócio de largar a faca em mão de criança, né? A faca é poderosa, a criança não tem habilidade, ela pode arrancar um pedaço do dedo dela. E basicamente é isso que aconteceu, né? Acontece o quê? Quando Deus resolve trazer a terceira revelação, né? Já com as experiências anteriores, né? Porque as revelações, gente, elas sempre vieram divinas através de médiums, né? Então, se a gente pensar em Moisés, ele era um médium, né? Quando ele recebeu os 10 mandamentos, ele psicografou na pedra, né? Os 10 mandamentos. Se a gente analisar a história de Jesus, são repletos de fatos mediúnicos, né? Quando você pega os evangelhos, se vocês se aprofundarem depois no estudo do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Para quem é estudioso de Novo Testamento, que não é nem espírita, né, é judeu, na verdade quem estuda muito, né, o povo judaico estuda muito o Velho Testamento, né, e tem estudiosos do Novo Testamento também. Eles falam, olha, o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é um dos que eu sei, ele teve adensadores, né? Então o Mateus fez as anotações, soltou a primeira versão, aquilo foi passando de um espírito para o outro e as pessoas foram acrescentando, colocando detalhes, fazendo um refino do que estava sendo escrito ali. Vocês acham que isso foi feito só pelos humanos? Um livro de um cunho que são os 4 evangelhos. Vocês acham que isso não teve uma intervenção mediúnica do Cristo nisso, para que ele pudesse sair o mais cumprisse a função dele que ele deveria ter cumprido mesmo, né? Então é inegável, né, que as ações dos espíritos nessa época, né, foi para que isso pudesse ter sido acontecido, né? Mas essas relações geralmente elas vêm do plano espiritual para o plano material, né? À medida que a mensagem veio sendo trazida, né, a mensagem divina para a condução do nosso desenvolvimento espiritual, chegou um ponto agora, que é a terceira revelação, que ela não poderia ter interferência humana, de interesses pessoais de forma nenhuma, porque os ensinamentos que seriam trazidos, eles não poderiam ter nenhum tipo de interesse pessoal. E todos nós encarnados temos os nossos interesses pessoais, porque esse aqui é um mundo de provas e expiações, a gente já identificou que a gente é espírito imperfeito, a gente está lá na terceira classe, né? Naquela classe que vocês já aprenderam. Então a gente tem todas aquelas qualidades que a gente tem lá, né? As nossas dificuldades. Então, como é que eu vou mandar uma mensagem do teor que a doutrina espírita trouxe por intermédio de pessoas? Então ele falou, não, pessoas encarnadas. Essa mensagem vai vir direto dos espíritos.
E para que os espíritos pudessem falar diretamente, eles precisariam de quê? Qual que é a forma de comunicação dos espíritos? Através dos médiuns, né? Então, quem já estudou, né, e teve a curiosidade de ver como é que Kardec começou toda a parte da codificação, ele foi atraído para o fenômeno dos espíritos através das mesas girantes, ou das malas caindo de cima dos guarda-roupas, né? Então, essas coisas vão acontecendo, chamando a atenção, só que a época que isso aconteceu, acontecia a rodo, em todas as casas caía a mala de cima do guarda-roupa, né? Quer dizer, em toda a reunião tinha uma mesa que rodava e batia, né? Mas que é isso, né? Chamou a atenção da Europa inteira, dos Estados Unidos, né? Foi um evento, né? E aí o Kardec começou a pesquisar isso, só que ele não poderia codificar a doutrina toda através de pancada, né? Porque eles definiram um código lá, ó, 2 pancadas é sim, 1 pancada é não, né? Depois pegaram o alfabeto inteiro, ó, 3 pancadinhas é a letra A, 4 é a letra B, né? Isso não seria produtivo. Depois, vocês forem ler o Livro dos Médiuns, se você pegar no Livro dos Médiuns, gente, da primeira página, né, nas noções preliminares, que ele fala, espíritos, né, aí no Livro dos Médiuns vem considerando sobre a existência dos espíritos, né, para não ter dúvida, né, que espírito existe. Depois vem das manifestações espíritas, né, que é a segunda parte, né, aí ele fala das manifestações sobre a matéria, dessas físicas, que é esse caso que aconteceu com você, né? Depois ele fala das manifestações físicas espontâneas, das manifestações visuais, ele vem tratando isso, né? E ele vai falar de mediunidade, de médium, só no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Olha só. Então ele faz todo o embasamento sobre espíritos, sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, para poder falar de médium só no capítulo 14, já é quase na metade do livro, né? Tem 32 capítulos aí, com vocabulário. Ele encerra com 30. Então, no meio do livro que ele começa a falar sobre médium. Então, tem todo o embasamento anterior, né? Então, percebem que a mediunidade, ela sempre existiu de uma forma organizada a partir do Livro dos Médiuns, né? Então, vamos ler lá, quem tiver com o Livro dos Médiuns, quem não tiver, não tem problema. Quem tiver com o tomo, é o item 159 lá do capítulo 14. Ele tem itens, tá? Capítulo 14. Dos médiuns. Aí ele vai falar para nós. Vamos ver se a gente é médium ou não, hein? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que esta faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Aí ele faz uma enumeração aqui, né? As principais são sensitivos ou impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, né? Escreventes ou psicógrafos. Então ele faz. Então, gente, todo aquele que sente num grau qualquer a influência do mundo espiritual é médium. Então somos todos médiuns. Aquelas intuições que a gente recebe, né? Que a gente ou do nada, né? Lembra que o espírito sopra no
no nosso ouvido, como que alguém falasse alguma coisa, isso é uma conexão com o plano espiritual. Tá? Então, a gente recebeu aquela impressão. Então, todos nós temos esse tipo de mediunidade. Né? Então, todos nós, nesse caso, a gente tem uma relação médium nesse sentido. Né? A gente recebe a intuição do plano espiritual, consegue captar essa intuição e agir ou não mediante essa intuição. Então, a gente, nesse ponto, nesse momento, a gente foi um médium, né? Mas aqui ele fala a respeito dos... Existe um outro tipo de manifestação, que são as manifestações ostensivas que a gente classifica, que são mediunidades específicas, né? E aí nós vamos perceber que... Aí nós vamos aprofundar um pouquinho nisso, para que a gente possa começar a compreender isso um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, gente, a mediunidade é uma disposição orgânica, tá? Então não vem um espírito e põe a mão na sua cabeça assim, ó, agora você vai ser médium. Quando você reencarnou, tem algumas partes do seu organismo que estão predispostas a esse contato. Tem umas interfaces privilegiadas em termo, né, que te permitem essa conexão com o plano espiritual. Percebe como é que são as coisas? Então tem uma predisposição orgânica. Então independe do seu grau de evolução, do seu grau de maturidade, né? Você vai ter aquela predisposição. Ah, mas como é que será que é isso? Vem do nada, né? Não é bem assim, né? Ó, então aqui ele fala assim para a gente: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, pode ser dotado. Como a de ver, de ouvir, de falar, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz todas as camadas e todas as classes sociais, ao pobre como rico, aos retos para fortificar no bem, nos viciosos para os corrigir. Então, gente, a mediunidade ela vem cumprir agora uma função muito nobre, né? Se até então ela não estava regulada, ou a gente não tinha consciência dela, de como usá-la, ou como... Então agora a gente tem um manual, né, que nos orienta como fazer bom uso dessas faculdades. Então, por isso que toda pessoa que tem algum tipo de manifestação, ela tem que procurar entendimento. Que geralmente acontece como, pessoal? Algum de vocês pode até ter esse tipo de manifestação, né? Eu ouço, eu vejo, né? As coisas começam a cair perto de mim, ou fazer barulho, né? Ou eu tenho uma intuição, tenho uma premonição, né? Pode ser, né? Às vezes vocês não querem compartilhar, tudo bem, né? Mas ou você já ouviu falar de alguém que tem algum tipo de manifestação, né? Então, como tratar isso, né? Será que isso vem em mim à toa, né? A gente sabe que o Pai é infinitamente a inteligência suprema, né? Será que ele nos dotou de alguma potencialidade que não seja para ser utilizada de alguma forma? Não, né? Então, se a gente veio com aquele fator mediúnico, aquela predisposição mediúnica, é para que a gente cumpra alguma tarefa. Né? Então, não tem escapatória, pessoal. Se você tem algum tipo de manifestação, você pode até não querer ser médium, né? Porque Deus nos outorga o livre-arbítrio. Assim, não, eu não quero isso, né? Eu tenho essa manifestação, eu não compreendo, isso vai me dar trabalho, eu estou preocupado com a minha vida, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso está na minha lista de prioridade lá no 0, né? Beleza, né? Paulo? Oi, pode falar. Ano passado eu mencionei aqui para você, mas fiquei pensando no que você falou, né? Que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu estava muito conectada com a minha avó, que estava partindo de câncer, então eu estava muito envolvida nessa entrega, nessa troca com ela. Uhum. E aí, por 2 vezes, eu acordei de noite com uma presença no meu quarto que falava coisas negativas, e eu mandei embora e eu pedi que não aparecesse mais. Não apareceu mais. Uhum. Aí, quando meus filhos nasceram, o primeiro nasceu, na hora de fazer oração, minha mão começou a ficar muito quente, e aos poucos daí foi para outra filha, e daqui a pouco com todas as crianças. Quando eu fazia alguma oração, minha mão fervia. E eu estava muito sobrecarregada, criança pequena, muita coisa para fazer. Eu falei, não posso mexer com isso agora. Minha mão esfriou. Uhum.
E eu sempre, faz anos que eu queria entrar nesse grupo de estudos e sempre me enrolava. No passado fui meio que no trambolhão, entrei na metade. Aham. E eu quero saber, isso eu mandei embora essas características, digamos, essa facilidade que eu tinha. Isso é resgatável, isso pode voltar, então. É uma predisposição orgânica, tá? Ela está em você. Não tem como você, né? O que pode ser cortado é essa influenciação, essa interface ou essa proximidade, né? Então, na hora que você fala, ó, não quero mexer com isso agora, você meio que desconecta essa predisposição orgânica sua, Tá, né? mas eu posso reconectar, porque eu lembro que aquela mulher falava comigo, eu entendia, eu respondia e ela continuava. Então a gente trocou. Não foi Sim, assim, eu não estava ouvindo, eu via a presença, eu via a cara dela, a roupa dela, tudo. E morava no sótão, pus a cama no meio do quarto e deixei uma poltrona do lado, tipo, venha, né? Só faltou colocar uma plaquinha. Aí sim. depois disso eu encostei a cama na parede e passei a ter mais juízo. Aham. Mas assim, não é uma coisa que hoje me assusta como me assustava quando eu tinha Sim, 20 anos. Hoje eu acho que eu estou mais preparada para lidar com isso, já tenho mais tempo. Eu queria claro. saber, porque eu reneguei lá atrás, esse negócio me foi tirado dessa existência, ou eu posso reativar, será, reconectar o cabo? Você pode reconectar. Aí você vai ter que fazer o encaminhamento que você está fazendo. Você está estudando, né? Possivelmente, depois que você terminar esse ESD aqui, você vai fazer o complementar, vai entrar no estudo da mediunidade, porque não dá para entrar nisso sem conhecer, né? Uhum. Como é que fala? É você arrumar confusão para você mesmo, né? Opa. Então, assim, é um dom, né? É uma predisposição orgânica que ela tem alguma. Você não reencarnou com isso à toa, né? Você tem que fazer alguma coisa com isso, em alguma parte da sua vida, aquilo vai ser importante. E assim, essas coisas que Deus nos dá, essas predisposições, elas sempre são embasadas nas necessidades que a gente tem de cumprir a nossa vida, o nosso plano reencarnatório, né? Então, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer alguma coisa através da mediunidade. Certo. Então, você já começou a estudar, você vai fazer lá o estudo da mediunidade. Lá no estudo da mediunidade, você vai ter aulas, você vai ter reuniões práticas. E se isso começar a aflorar, depois eles vão te conduzir para um grupo mediúnico. E aí você vai trabalhar no grupo mediúnico, Certo. tá? Se tiver que aflorar também, se não tiver, não esquenta a cabeça, né? Na verdade, vamos pensar assim, gente, nós somos médiums, não é? Então, quando eu leio, igual essa mensagem linda que o Francisco iniciou a reunião com a gente lê aquela mensagem, a gente faz uma reflexão com ela, a gente estuda o que a mensagem fala ao nosso coração. Você se conectou ao plano espiritual através daquela mensagem. Você vai passar na rua, vai cruzar ou algum amigo seu vai te ligar e te colocar uma situação que toda aquela reflexão que você fez a respeito daquela mensagem, você vai ter palavras para conversar com seu amigo, ou tranquilizá-lo, ou fazer algum tipo de orientação a ele, Uhum. entendeu? E aí a gente é um médium, percebe que a gente é um médium? Não é aquela mediunidade ostensiva, né? O espírito não ficou falando no ouvido do seu para poder falar aquilo, mas você recebeu a mensagem, você meditou na mensagem. Quando a gente medita, o nosso pensamento expande, os espíritos que estão em consonância com o nosso pensamento se aproximam de nós. Aí a gente fica mais predisposto a intuições, né? Aí quando aparece a pessoa que precisa receber aquela mensagem, você é colocado no caminho dela. Aí Certo. você vai ser um médium, entendeu? Como é que Deus age na vida um dos outros, né? E a gente vai, sem ser aquele médium que precisa estar num trabalho mediúnico, porque mediunidade não é nada de trabalho mediúnico. Mediunidade é o dia a dia nosso. O trabalho mediúnico tem uma responsabilidade, tem uma sequência, tem um objetivo, né? Mas o médium não trabalha só no trabalho mediúnico, ele trabalha o dia inteiro. E à medida que a gente aumenta nosso grau de intuição, a gente vira um médium constante. Olha que legal, né? Aí se Deus fala assim, cara, você está bem nessa, eu vou começar a mandar serviço para você. Não é bom isso? Né? Você poder ser um agente divino, porque a gente tem um monte de imperfeição, gente. Nós temos um monte de pereba, nós temos um monte de orgulho, de egoísmo. Mas se naquele minuto eu consigo conectar com o Pai e fazer alguma coisa de bom nessa obra toda, né? Que na verdade quem é bom é Deus, né?
mas a gente consegue ser um veículo naquele momento, com toda a imperfeição que a gente tem, com o pé na lama, né? Nós estamos com o pé atolado na lama, mas nós estamos com o pescocinho para fora da lama, e com esse pescocinho para fora a gente consegue agir bem, a gente vai tirando o nosso corpo inteiro da lama, a cada contribuição que a gente faz nessa obra. E a gente vai refinando a nós mesmos, né? Então, isso é um troço bacana até, né? Aí você começa a gostar desse tipo de coisa, né? Percebe? Então, assim, a mediunidade, ela age conosco sempre. Então, por isso que é importante esse estudo, essa meditação, essa reflexão, que a gente expande a nossa intuição. Agora, tem os médiuns ostensivos, né? Então, tem aquele que vê, que fala, que é o psicofônico, que incorpora. Os grupos mediúnicos têm trabalhos maravilhosos, né? Mas não dá para entrar num trabalho desse sem conhecer como é que opera, né? Porque, por exemplo, você trabalha num grupo mediúnico, o grupo mediúnico é complexo, gente. Na verdade, os médios que estão ali no grupo mediúnico, eles são 1/10, sei lá, 1/10 é muito. Um 20ª parte do que acontece no trabalho mediúnico, né? Porque eles têm o médium encarnado, ele tem uma função específica ali, mas o tanto de espírito que trabalha naquele trabalho mediúnico, ele é muito maior, né? Então, se ele entrar naquilo sem entender como é que isso funciona, ele não vai poder colaborar, né? Tem que perder o medo, né? Essa parte desse estudo é para perder o medo dessas coisas que a gente não está acostumado, digamos. E principalmente para você ter segurança e pessoas que você confia que vão estar te orientando nisso, né? Uhum. Isso não é trivial, né? Que se alguém tem algum tipo de mediunidade ostensiva aqui, a gente sabe como é que é isso, né? Eu tenho a minha filha, que é a minha filha do meio, ela é média ostensiva, ela escuta, ela só não vê, mas ela escuta, ela é psicofônica. Então sempre tem, se a pessoa não está equilibrada, não está estudando, ela fica escutando voz o dia inteiro, imagina, isso não é muito confortável, é? Não é, né? Imagina. Tem uma coisa que eu sou psicóloga e no meu meio ouvi alguém falando da esquizofrenia, né? Então, eu tenho várias pacientes que são da Umbanda, do espiritismo kardecista, porque elas se sentem à vontade de conversar e eu não fico olhando como maluca e não encaminho para um psiquiatra. Eu acredito nas coisas que elas falam, nas mensagens que recebem, nas psicografias que fazem, e não estou achando que aquilo vem do nada. Então, muitas só falam comigo sobre esse assunto, se não tem um centro de apoio, uma coisa assim, porque começaram a receber, então, várias, já encaminhei algumas para o centro, inclusive, anos atrás, assim, para aprenderem a conhecer isso e num lugar onde se sintam seguros, Sim. Que não sejam automaticamente taxados como esquizofrênicos, entrem no medicamento e, né, é muito complicado isso, falar abertamente dessas coisas. A sociedade ainda não está pronta para entender, né, esse lado. Não. Enfim, Então, vamos continuar. e por isso que a doutrina ela vem com manuais, né? Ela vem com explicações, ela vem com tem a parte experimental, mas ela vem com muito subsídio, né? Para que as coisas aconteçam da forma que tem que ser, para que você tenha segurança nessa prática mediúnica, que é uma coisa complexa, séria, né? Porque aí depois nós vamos entrar da reunião para frente, nós estamos falando de médiuns e mediunidade, vamos falar mediunidade com Jesus. Que se é uma predisposição orgânica, ela tem um objetivo. E se aquele objetivo não for alinhado com as leis divinas, isso pode trazer problemas sérios, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que apagar é assim, médium é santo. Não existe isso. Vocês já sabem que não tem santo nesse mundo de provas e expiações, né? Por melhor que a pessoa seja, ela é espírito de terceira ordem, tá? O único espírito puro que passou pela face do planeta é o Cristo. Eu não chamo ele nem de puro, ele está acima do puro, é o espírito crístico, né? A gente inventou isso aí, né? Então ele não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, ele está acima disso tudo. Ele é um espírito crístico que a gente não consegue compreender, né? Os auxiliares dele são os espíritos puros, né? Se você pegar os apóstolos, né, quem é mais estudioso lá do Novo Testamento, os apóstolos eram cheios de problema, né? Cada um tinha seu Jesus é o líder que já passou por tudo aqui no planeta, que ele conseguiu tirar daqueles 12 caras confusos
transformar aqueles discípulos todos confusos nos apóstolos que deram a própria vida pela mensagem, né? Então ele conseguiu liderar essa turma e com certeza com o uso da mediunidade também para sustentá-los, né? Quem estudar a história de Paulo vai ver a mediunidade assim, graçando, né? Aliás, quem estudar Velho Testamento, Novo Testamento e Velho Testamento vai ver como que o plano espiritual age sobre os profetas e sobre tudo que aconteceu lá e os fenômenos todos que ocorreram, né? Então, essa mediunidade vem firme aí, né? E para que as coisas possam acontecer da forma que tem que acontecer. Então, agora nós somos os trabalhadores da última hora, né? Nós estamos na virada do planeta, né? A gente tem uma função a ser cumprida, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas assim, tem um manual, tem como cumprir, tem os cuidados que a gente tem que tomar, né? Porque se é um recurso que o Pai nos dá, a gente tem que usar ele da melhor forma possível, né? Principalmente esse que tem uma coisa orgânica, que pode influenciar na nossa saúde, né? Então, se você não se controlar, né? Igual você falou, né? O cara é esquizofrênico. Então, muita gente que em tempos passados eram internados em sanatórios é que tinham manifestações mediúnicas ostensivas e que a pessoa, por ignorância, não sabia que aquilo era mediunidade e não conseguia controlar, né? E também outra coisa, então, o médium não é santo, o médium tem as suas dificuldades, os seus problemas, e também todo espírito que fala não é só espírito de luz que dá comunicação, né? O espírito está no plano espiritual, se ele vê uma porta para se comunicar e ele também tiver consciência de como usar isso, né, ele também pode se comunicar. É claro que se um médium tiver uma vibração elevada, o espírito inferior, para se conectar a esse médium, tem que ter um acoplamento de um trabalho para fazer esse acoplamento. E tem uma função. Por isso que o trabalho mediúnico é importante. Quem não conhece trabalho mediúnico ainda, né? É só um overview aqui, eu vou falar rapidinho, né? Não é para criar confusão na cabeça de vocês, não, né? Então você tem lá os médios, e às vezes os espíritos que são atendidos ali são irmãos nossos, por exemplo, que não sabem que desencarnaram. E eles estão vagando aí, que eles fizeram a passagem, não tiveram noção, porque eram tão apegados às coisas materiais, que eles não tiveram a noção nem que morreram, né? Eles sabem que tem alguma coisa estranha, porque eles conversam com os parentes e os parentes não respondem, né? Eles chegam na casa deles, a casa está meio diferente, porque às vezes eles desencarnaram há muito tempo. Então, esse espírito, para ser esclarecido, ele precisa de uma conexão com o médium que está ali, né? Então, às vezes ele está numa faixa vibratória bem distante do médium, mas aí no trabalho mediúnico tem um processo todo para que esse espírito chegue até lá, para que ele faça a conexão com esse médium, para que ele possa se manifestar. Aí, quando ele fez a manifestação dele, ele faz a desconexão para que seja restabelecida a saúde do médium, o equilíbrio do médium. Tem um trabalho do plano espiritual para que o médium volte à situação anterior, para que ele não fique com as impressões do espírito que comunicou através dele. Então, tem toda... Está aqui no livro dos médiuns, gente. Está tudo catalogadinho, para que as coisas se deem muito bem, que você chegue bem, trabalhe e volte para sua casa e tudo esteja dentro da sua normalidade, né? E para você também ir numa reunião mediúnica, você tem que se preparar durante o dia, né? Em termos de alimento, de carga fluídica, que você tem uma ciência nisso aí. Isso é científico, não é místico, não é religioso, não é espiritual, assim, em termos, né, de espiritualidade, é uma coisa física. Então, para eu receber, eu tenho que estar com uma carga fluídica determinada. Se eu encher a barriga de carne na hora que eu vou para um trabalho mediúnico, não vai dar nada certo, porque o fluido da carne é um fluido pesado, né? É físico isso aí. Então, nossa, Paulo, não é complicado, é só estudar, né? Então, para quem tem a mediunidade ostensiva, tem que estudar, não adianta, né? Você vai meter a cara num trabalho desse, a tendência é não dar muito certo, né? Entenderam? Então, gente, tem muita coisa para falar de médiuns e mediunidade. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que não é só espírito, não vem só mensagem boa através dos espíritos. Depois, o médium não é certificado de santidade nenhuma.
né? Então, o médium é uma pessoa normal, né? Com defeitos e qualidades como todos nós, né? Porque a gente tem muito assim... Aí eu vou trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, tá? Então, a gente tem mania de endeusar as pessoas, né? Ah, um médium tal, ele traz uma mensagem, a gente já começa a endeusar o cara, né? Ah, tudo que ele fala é certo. Não existe isso, gente. A única pessoa que a gente pode ouvir que tudo que ele fala é certo é o Cristo, né? Então, se eu pegar lá no Novo Testamento, tudo que a gente sabe que tem a assinatura de Jesus, eu sei que aquilo lá eu posso confiar, né? Se eu li e não entendi, é porque eu tenho que me esforçar para entender o que está escrito ali, né? Se eu pego uma versão das Escrituras e uso aquilo para o mal, é eu que dei uma torcida nela, né? Eu não compreendi, né? Então, não tem nada da mensagem do Cristo que seja fora do amor, da bondade e da relação boa entre irmãos, né? Então, é o único que a gente pode confiar. Agora, os espíritos, né? Por melhor que o médium seja, por mais bom trabalho que ele tenha feito, tudo que alguém te fala, você tem que levar no crivo da razão e que você já tem dentro de você, né? Então, se alguém falou alguma coisa, avalia, né? Ó, isso não está legal, né? Porque eu já estudei o Novo Testamento e o Jesus fala assim, embainha a tua espada, porque quem lutar pela espada perecerá pela espada. Se eu ouvir falar de alguém que não, eu tenho que ter arma em casa para poder me proteger, pode ser o médium mais bonito do mundo. Se ele me falar isso, ele já não vou seguir, porque Jesus já me falou para eu colocar minha espada na bainha. Eu vou seguir o que o Cristo me falou, eu não vou seguir o que o cara me... Mesmo que ele tenha uma reputação excelente, né? Se ele mandou amar o meu inimigo, se o cara falar alguma coisa diferente disso, já estou esperto. A gente não é nenhuma criancinha espiritual, não. Nós já temos anos de... A gente pode não estar fazendo nada daquilo que a gente aprendeu, né? Mas a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Então, é só esse cuidado, né? Não endeusar ninguém, aliás, né? Não é só médium, né? Então, nós somos todos iguais, nós temos nossos... Né? Não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é a monja Cohen, não é o Dalai Lama, né? São espíritos, né? Não vamos tirar as qualidades dele, mas eles são falíveis, né? Porque tem muita gente, eu desisti da religião por conta de um padre ou de um pastor. Então, você estava seguindo quem? A religião, a escritura ou o pastor, né? Não é assim. Então a gente não... Ah, mas o Paulo falou uma besteira que veio fazendo besteira na rua, vou largar a doutrina espírita, né? Mas você está seguindo o Paulo ou está seguindo a doutrina espírita, né? É o médium ou é, né? Então é sempre assim, o crivo da razão, né? Então o médium não é santo, qualquer espírito pode falar qualquer bobagem, e tem um monte de embusteiro aí, gente que dá... Gente, então, contar uma coisa, o Chico Xavier, isso aí é fofoca espiritual, tá? Eu não posso provar. Mas eu ouvi dizer que eu morei em Uberaba há 10 anos, tá? Então tem muita fofoca do Chico Xavier. Ele disse que ele tinha uma caixa de mensagens que ele psicografava, lia, estava assinado Emmanuel, ele lia aquilo e falava, essa palavra aqui não tá legal. Ele guardava. Entendeu? Mas disse que tinha uma caixa cheia de mensagens que ele Chico Xavier, médium, né? Ele psicografava e depois ele lia e falava, não, essa mensagem não ficou legal. E não publicava. Porque ele tinha o crivo dele, né, como médium. Então você vê o cuidado que o cara tinha, né, que ele sabia que a missão dele não era, né, uma coisa simples, né, uma mediunidade assim que passou a vida inteira e não tem uma vírgula, né, ninguém fala uma vírgula dele, e o conteúdo da obra que ele nos trouxe assim é a continuidade da obra de Kardec. A gente pode afirmar isso categoricamente. A gente chama da obras subsidiárias ou complementares, né? Veio a Kardec, trouxe aquilo, junto com Kardec veio Leon Denis, Gabriel Delan, aí tem uma renca de espírito da época de Kardec, que já municiou de um monte de obras, junto com a de Kardec, que é a base da doutrina espírita, depois já em sequência, né? O Chico Xavier nasceu em 1910, né? Então, o Kardec foi em 1869 que ele desencarnou, no dia 31 de março, né?
Quem me lembra aí, 31 de março, acho que ele desencarnou, e o Chico Xavier reencarnou dia 2 de abril, né? Aí o povo fica assim, né? O cara morre num dia, mas não é o mesmo não, tá? Isso aí também é especulação. Mas aí ele veio assim de 1869, 1870, em 1910 já veio isso, né? E já veio complementar toda essa obra, essa tarefa mediúnica, né? Se a gente procurar estudar nas escrituras também, como é que Paulo fazia, né? Para o uso da mediunidade era ostensivo também em toda a obra de Paulo. Então, quem gosta de estudar Paulo, as cartas, vai perceber toda essa relação, né? Quando você pega o Apocalipse de João, aquilo é um tratado mediúnico que o Cristo trouxe para ele para que ele pudesse publicar tudo aquilo lá, antevendo, né, o futuro. Então, essas são as mediunidades, né, gente? E a gente, assim, tome cuidado, né? O Divaldo é muito legal, né? Mas o Divaldo é um ser humano, o Chico também era um ser humano, né? Então, a gente não deve endeusar ninguém, né? Nem palestrante, nem médium, nem nada, né? Então, todo esse cuidado aí. E a gente, quando entra na doutrina espírita, a gente precisa aprender uma coisa: a gente não tem que ficar perguntando nada para espírito. Tá? Ah, mas eu estou com a dúvida se eu devo fazer isso ou aquilo. Ah, eu recebi uma proposta de mudar de cidade. Ah, eu estou namorando, não sei se eu continuo com ele. Ah, aí começa, né? Eu vou consultar, né? Porque a gente, o plano superior vai me dar alguma orientação, porque eu não sei o que fazer. Não, esqueçam isso, gente, pelo amor de Deus. Nunca busquem esse tipo de orientação. A orientação que você tem que pedir é para quem? Quando a gente está com problema, a gente pede orientação para o Pai. E o Pai deu um recurso poderoso para a gente que chama a prece. Então, se a gente quer receber oração, orientação segura, é no íntimo do nosso ser, para o íntimo do nosso Criador. É a gente saber pedir, saber conversar, que as respostas virão. Então, assim, não vamos perguntar nada para espírito, gente. Se algum dia vocês verem algum amigo de vocês pensando em fazer isso, você conversa com ele, né? Empodera ele, empodera o Criador, para que ele não precise disso, né? Para que ele saiba que as respostas estão todas ao nosso alcance, sem precisar de intermediários. Os médiuns têm a sua função específica, né? Ah, Paulo, mas como é que ficava o Chico Xavier lá com aquelas mães que pediam consolação? Toda mãe que pedia consolação recebia a carta do Chico? Não. Né? Então, aquilo foi um canal que foi criado pela bondade divina para que as mães pudessem ser consoladas. Você falava assim, mas tem espírita que ia lá pedir carta? Tem, né? Porque leu toda a doutrina e compreendeu e não conseguiu se consolar. É complicado, né? Você estuda a doutrina a vida inteira, quando morre um filho seu, você precisa lá pedir carta para poder se consolar. É meio incoerente isso, né? Então, ou você não entendeu, ou você não assimilou, ou você não aprendeu. Né? Então, assim, eu sempre brinco, eu falei, aquele pessoal que o Chico atendia não era para espírita, na verdade, né? Era para tirar a pessoa de uma situação de desespero, né? Que tem pessoas que perdem a vontade de viver, né? E conseguiram ser encaminhadas para poder receber um socorro, né? Porque aí, pelo plano reencarnatório dela, não era para ela desencarnar, então, para não ficar pior, né, a situação dela, a bondade e a misericórdia divina, às vezes a pessoa nem merecia, mas porque necessitava, o Criador sempre nos atende. Vamos lembrar sempre isso, Deus nos atende porque a gente precisa, e não porque a gente merece. Porque Ele é infinitamente justo e bom. Então, foi criado aquele trabalho, existem diversos trabalhos nesse sentido, né? Mas sempre assim, gente, quando vem muita orientação de espírito te dando detalhe do que fazer, cai fora. Né? Cai fora. O plano espiritual sério não atua assim. Ele pode te orientar, ó, estuda isso, reflete sobre aquilo. Isso é uma orientação bacana. Né? Então, ele vai te orientar onde que você tem que refletir para poder buscar a solução do seu problema. Isso é uma orientação. Ah, mas é isso que ele me falou?
Se vocês lerem as obras de André Luiz, tem uma passagem lá que vem um espírito de altíssimo nível, né? Lá em Nosso Lar. Aí os caras, é uma manifestação mediúnica no plano espiritual. Mas como assim? Não é tudo espírito lá, mas tem espírito, né, muito elevado e tem espírito pouco elevado. Então eles têm que ter até médium no plano espiritual, porque ele está numa posição tão elevada, porque ele não consegue chegar ali, é mais rápido, né? Ele fazer uma comunicação mediúnica no plano espiritual do que ele lá, em espírito, porque ele é muito superior àquele nível que está lá. Então tem médium no plano espiritual. Então esse médium chegou lá nessa reunião, né? O pessoal preparou, ele se materializou lá. É um pouquinho diferente, né? Na verdade, ele não precisa ele precisa das energias das pessoas que estão lá para poder se materializar lá à distância, né? Ele faz tipo uma reunião dessa que nós estamos fazendo aqui agora, né? É muito mais bonito do que eu estou contando, porque o André Luiz dá detalhe, né? Que o pessoal formata um jardim, formata uma cascata, e o espírito materializa ali, é uma coisa linda e maravilhosa. Eu não estou dando riqueza de detalhe aqui. Aí eles fazem as perguntas para ele responde só com versículos do Novo Testamento. Entendeu? Então a resposta ela não vem pronta também. Então, às vezes, o espírito vai te dar uma resposta para um problema que você tem, só que você vai ter que usar o seu interior para poder processar aquilo. É mesmo aquela coisa, você pega, né, um livro e abre, vê uma mensagem. Às vezes você acha que aquela mensagem não tem nada para você. Você fala, vou abrir o acaso para ver o que os espíritos querem me falar. E aí a mão divina, né, que Deus não tem mão, mas ela vem e ela interage, aí você abre num lugar que você tem que ler, e às vezes você lê aquilo e fala, meu pai, não tem nada a ver, né, com o que eu... Mas tem sim. Fique esperto, lê com calma. Tenta pegar lá no âmago da palavra, está te alertando para uma coisa que você não está dando atenção, que se você estivesse dando atenção já teria resolvido o problema. Ele está te chamando a atenção para um lugar que vai te ajudar a resolver aquele tipo de problema. Então, só isso que eu peço para vocês, gente. Muito bom, a gente recebe, né, o trabalho mediúnico é sensacional, os médiuns trazem mensagens maravilhosas, os espíritos se usam deles para poder ser diretos, né, no que eles têm a falar para a gente, né? Mas não vamos pedir orientação desse nível para eles, não. Né? As orientações que a gente tem que pedir, vamos pedir através de orações. E estudar, gente. Os livros estão aí na nossa mão. Né? Essa hora e meia que a gente passa aqui é uma delícia, mas tem muita coisa para ser lida, né? Então a gente tem que consultar o Evangelho todo dia, tem que passar a leitura no Livro dos Espíritos sempre, vai no Velho Testamento, escuta o miudinhos, tem muita coisa boa na internet, né? Para que você vá se alimentando dessas coisas, para que você ganhe toda essa bagagem que você precisa para decidir as coisas da sua vida. Que aí você vai aumentando a sua mediunidade intuitiva e se conectando no seu protetor. Ó, que coisa boa, você tem um espírito só seu, né? Que ele está à sua disposição, a gente usa ele, coitado, às vezes fica dormindo lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não dá uma chamadinha nele, né? Você só chora. Na hora que você chora, ele não está nem te vendo, né? Brincadeira, né? Claro que ele gosta de você, ele está condoído do seu choro, né? Mas você não consegue ele não consegue te ajudar, né? Porque você só está chorando. Não consegue levar o pensamento para se conectar nele, para ele poder te intuir alguma coisa legal, para você poder sair daquela situação. Né? Por isso que a gente precisa ser alimentado dessas coisas, desses estudos, dessas leituras. Né? Então, a mediunidade é isso, tá? Então, o médium tem funções específicas, vocês podem ser médiuns não ostensivos, intuitivos, agindo para melhorar a situação da sua família, do seu grupo de trabalho, nas ruas por onde você passa. Então, sempre assim, eu estou na seara do Senhor, né? Que o Senhor possa me usar na minha intuição para poder auxiliar algum irmão que está por perto. E nesse envolvimento a gente vai se conectando com energias positivas, tá? Mas está claro para vocês em relação ao uso da mediunidade? Porque, infelizmente, gente, a gente tem de tudo, né? O pessoal usa... a mediunidade, ela é... Aí vem, né? Nós vamos falar a respeito da mediunidade com Jesus, né? Então, tem um capítulo inteiro do Evangelho, que é o capítulo 26. Aí nós já vamos começar a misturar os itens, tá? Mediunidade com Jesus.
Aí você vai lá no capítulo 26, tem um capítulo inteiro do Evangelho só sobre isso. Vocês não acham que esse assunto é importante? É, né, moçada? Imagine só, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aí vamos pegar lá na contracapa. Tá escrito assim, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações diversas às diversas circunstâncias da vida. Então, a obra de Jesus aqui são 4 evangelhos. Aí o Kardec pegou aqui, os espíritos, na verdade, né, orientaram a Kardec a pensar determinados versículos do Novo Testamento, para poder comentar da moral do Cristo. Então, gente, cada capítulo desse aqui, ele é um tesouro. Então, ele foi dedicado um capítulo só para falar disso, tá? Então, capítulo 26. Não sei porque que eles não tocam esses números romanos, mas eu vou aprender a ler no número romano, né? XXV1. Dai gratuitamente o que de graça recebestes. É um capítulo só sobre isso. O dom de curar. Veja bem, a mediunidade, gente, tem uma das mediunidades que é a cura por imposição de mãos. Mas quem cura é o médium? Não, ele é um intermediário. É importante o médium? É claro que ele é importante. Mas quem processa a cura não é ele. É o plano espiritual. Aí vem o versículo, né? Restituir a saúde. Aí Jesus orientando, né? Mateus 10, 8. Restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Aí vem o comentário de Kardec. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Ainda não eram apóstolos, hein? Ele estava fazendo o treinamento deles. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem, e com meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Ok? Então, alguns indícios que são bem perigosos. É um médium que não trabalha, que ele exerce a mediunidade dele o dia inteiro. Isso já é um indício de preocupação. Então, eu conheci um monte de médium. Médium ele é médium, mas ele é dentista. Ele é médium, mas ele é administrador. Ele é médium, mas ele é engenheiro. Ótimo. Viu como é que caiu a casinha do João de Deus? Gente, eu fui testemunha eu conheci gente que não era espírita lá, eu trabalhei na PUC Paraná, né, que é o pessoal todo católico. Gente que veio para mim e falou: Paulo, a minha sogra foi curada pelo João de Deus. Ela estava desenganada. A gente saiu daqui de Curitiba, foi lá em Abadiânia, fez lá o que tinha que fazer, voltou, sumiu o câncer dela. Ele não operou a cura? É claro que ele operou a cura. Ele não foi instrumento divino nessa hora? É claro que ele foi instrumento divino nessa hora. Só que ele se atrapalhou todo. Mesmo com todos esses atrapalhos, muita coisa boa foi feita. Não foi ele que fez, na verdade, né? Ele foi intermediário. Mas ele se perdeu. Né? Como o espírito imperfeito que nós somos. Talvez se a gente estivesse no lugar dele com a mesma função dele, a gente tivesse feito pior do que ele fez. Então não vamos julgar ele. Né? Mas o resultado não foi bom, né? A mediunidade dele não durou até o dia dele desencarnar. Ele está preso. Né? Não vai morrer igual o Chico Xavier morreu, que o cara veio fazer a barba dele, ele pôs uma roupinha nova, tomou banho, deitou na cama e desencarnou. Sossegado aos 92 anos. Ninguém olhou para ele, por quê? Porque estava todo mundo comemorando a Copa de 2002. E ele falou, e ele falava, né? Eu vou morrer um dia que todo o povo brasileiro vai estar bem feliz, né? Aí ninguém entendia, falou assim, mas
cara louco, né? O Brasil é cheio de rolo, né? Presidente isso, presidente aquilo, não dá certo isso. Como é que o povo todo vai estar feliz no dia que ele desencarnar? Imagine, né? Ele desencarnou sossegado, que ninguém estava olhando para ele. Né? Então é isso, gente. A mediunidade é esse dom de curar, você colocar a sua. Aqui ele está falando de mediunidade ostensiva, né? Que curar é uma mediunidade super ostensiva, né? Você expulsar demônio espíritos imperfeitos é uma mediunidade ostensiva. Né? Os que os apóstolos faziam era uma mediunidade ostensiva. Né? Aí ele fala sobre preces pagas, né? Esse negócio de você pagar por oração. Então é sempre assim, né? Aí ele fala de mediunidade gratuita, né? Vocês já ouviram falar num tal de pomada do vovô, Pedro? Quem não ouviu falar, né? A gente que é lá de São Paulo, Minas, né? Depois eu vou pôr lá no grupo lá É uma pomada, gente, foi uma receita espiritual. Uma pomada, a gente brinca que ela cura tudo, né? Mas ela tem aplicações específicas, tá? Ela tem uma receita que foi um espírito que deu, né? E aí vários grupos espíritas fabricam essa pomada. Só que qual que é a regra dessa pomada? Não pode vender. Então todo mundo que faz a pomada do vovô Pedro não cobra nada. Mas nem para falar assim, é só pro potinho, não. Se você está afim de fazer a pomada do vovô, você vai ter que arrumar o material, você vai ter que arrumar o potinho, né? A receita você pega, para ela funcionar, né? Você tem que dar a pomada para a pessoa. Né? Então, assim, não põe dinheiro no meio. Né? Que essa é uma mediunidade gratuita. Né? Então, não pode se cobrar nada, né? E não pode ter... mas o médium, ele precisa ir, mas ele precisa ficar num hotel legal. Não tem essa, né? Então, se o médium tem que trabalhar, ele vai usar no que tem, né? Ele vai ter que ter o recurso dele, né? Então, mas eu tenho o direito de ser ressarcido de algum custo que eu tive. Então, não trabalha, não vai, né? Se você tem que envolver esse tipo de coisa, né? Trabalha à distância, né? As coisas têm que... Não pode ter nada em troca, né? E nem de compensações. Porque a gente acha que é só dinheiro. Não, não é só dinheiro, né? São compensações, são presentinhos, são... Vocês já devem ouvir falar que o Chico Xavier ganhava muita coisa. Ele ganhava muita coisa. Mas tudo que ele ganhava, ele passava para frente. Não tinha como não ganhar, entendeu? O cara lá, ele foi lá receber uma carta de um filho, que ele trouxe uma consolação imensa, o cara chegava lá e falou assim, tá aqui, eu te dei um terreno, já passei a escritura. O que eu vou fazer com isso? Já depositei o dinheiro tá aqui. Ele pegava e usava aquilo para outros, né? Ele não usava em benefício próprio. Então, aí você já imaginou? Passa uma grana na sua mão assim, às vezes você está precisado. Quem assistiu o filme Chico Xavier vê um momento que o pai dele pede, né? Para ele pegar a receita dos livros, para poder dar uma ajustadinha na vida dele. Gente, o Chico era paupérrimo. Né? Ele, não, pai, não posso, o livro não é meu. Né? É do espírito. Eu não tenho direito. Mas você trabalhou, mas não, eu trabalhei no momento que eu estava à toa. Né? Eu trabalhava na hora do meu almoço, o meu horário de entretenimento eu usava para psicografar. Não era trabalho. Entende até onde que vai isso? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, né, com mediunidade, né? Tá tudo bem até agora, gente? Então, quando fala-se mediunidade com Jesus, é o quê? Mediunidade gratuita, mediunidade para o bem, mediunidade para o amor, mediunidade para o engrandecimento das pessoas. Tá? E para a gente não se esquecer, por melhor que a pessoa seja, por melhor bem intencionada, ela não deve ficar dando conselho para ninguém. O que ela deve fazer é dar orientações doutrinárias para as pessoas. Tá? Que se o conselho fosse bom, né, a gente não tinha problema, né, quem dá os conselhos. Então, quando você vai fazer um atendimento fraterno, que chega alguém desesperado para você,
Você não deve dar soluções prontas para as pessoas e nada. Você deve fazê-la refletir sobre como funciona a justiça divina, ou como funciona a lei de reencarnação, ou como funciona a lei de causa e efeito, que isso tudo explica os problemas que a pessoa está passando e como ela pode sair desses problemas. Se você der receita de bolo e tentar dar conselho para a pessoa, né, que é uma coisa assim, a pessoa tem que pensar, agir por ela própria. A melhor coisa que você faz para ela é dar subsídio para ela, né? Então, quando a pessoa está desesperada, você vai levar uma palavra de consolação para ela, né? Mas você fala assim, não, não chore, né? A pessoa está chorando porque o filho morreu lá. Fala assim, não chore. Mas que coisa ridícula isso, né? Você tem que conversar com ela a respeito do luto, né? Da separação, da dor da separação, né? E aí já alentar ela em relação ao futuro, né? Deus é pai de infinito amor, ele não deseja que nenhum dos seus filhos que se amam estejam longe, né? São separações momentâneas, faz parte, né? E se ele teve que passar por essa passagem agora, alguma coisa tem, né, para essa pessoa, né? Ou então pode ser pior, né? A pessoa se suicidou, imagine, né? Você consolar uma mãe de um filho que se suicidou. Ele transgrediu uma lei divina básica, né? Por isso que a gente precisa ler o livro Memórias de um Suicida, né? Quem não leu ainda, né? O pessoal fica muito preso ao começo do livro. É igual aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Alguém já assistiu aquele filme? Eu parei, assim, na primeira cena, que aquele povo estava desembarcando e estava voando um pedaço de gente. Eu parei e desliguei a TV, desliguei o negócio. Falei, não é possível, esse filme, não vou ter estômago para assistir. Mas depois o negócio fica mais leve, né? É só passar aquela fase. Então, a Memória do Suicida é a mesma coisa, né? Tem o Vale do Suicida, tem, né? Passou ali, aí começa a parte bonita do livro, a misericórdia, né? A ação de Maria em cima do suicida, coisa assim maravilhosa, gente. Aquilo, né? Para quem perdeu alguém por suicídio, aquilo ali é um alento, né? Assim, nossa, mas pela religião nossa, pela religiosidade nossa, tem pessoas não deixam nem enterrar a pessoa no cemitério, né? Porque ela se suicidou. E, diferentemente, lá tem Maria cuida de uma legião dos servidores de Maria que é só para cuidar do suicida. Jesus pegou a pessoa que, né, que teoricamente não é que a mais amava ele, né, mas foi a mãe dele encarnada e falou: mamãe, cuida desse povo aí, que eles são meus queridos. Eles transgrediram a lei divina no seu grau máximo, que é recusar a vida. Então, eu vou usar meu amor no grau máximo aí para cuidar desse pessoal aí, para eles poderem retomar o caminho. Então, é isso. São essas orientações que a gente deve passar aí para essas pessoas e consolar, claro, né? Mas sem minimizar o sofrimento delas, né? Respeitando aquela dor, né? Mas dar novas ideias para ela, né? Que essas ideias a gente busca na doutrina, por isso que a gente precisa ler, precisa estudar, né? Para a gente ser bons médiuns, né? Então, se a gente tem que levar algum tipo de mediunidade, né? Ou ter algum tipo de mediunidade, é o quê? Entender a doutrina na sua riqueza e poder, quando alguém perguntar ou alguma situação passar para a gente, não ficar dando conselhinho bobo para a pessoa. A gente dá uma coisa que conforta o coração dela mesmo. E a gente se colocar na posição dela, né? O que se tivesse morrido alguém que eu gosto muito, o que eu gostaria de ouvir, o que me consolaria, né? Para a gente poder fazer esse tipo de exercício, para a gente ser, se a gente quer, né? Fala em se fazer o bem, a gente quer agir no bem, né? A gente quer ser instrumento de amor, a gente tem que se capacitar para isso, se preparar. Se a gente quer ser bom médium, né? E mediunidade é isso, gente. Eu acho que a mediunidade com Jesus sempre vai chamar para que a gente aplique a moral do Cristo nas manifestações mediúnicas, né? Então não pode cobrar, né? Ela não pode ser para fazer mal para ninguém, né? Ela também não pode ser para resolver problema de ninguém, que a gente já entende que os problemas são os obstáculos necessários para que a gente possa evoluir, né?
Então, se a gente tem que, não é fugir do problema, se a gente tem que sair de um problema, a gente tem que sair do problema. Compreender o problema, né? Então, se você tem lá o seu patrão que te espezinha, você não é obrigado a ficar lá o cara pisando na sua cabeça. Então, você vai procurar outro emprego, você vai mudar a sua atitude em relação a ele, você não vai odiar ele, você vai orar por ele, né? Porque isso aqui é o que o ensinamento cristão, o ensinamento do Cristo nos orienta a fazer, né? Tem uma renca de versículos sobre amar o seu adversário, né? Se ele te bater numa face, dá a outra. Se ele te pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Se ele te pedir a túnica, cede-lhe também a capa. Gente, quanto exemplo que tem no Novo Testamento a respeito de relações com pessoas as quais a gente não tem os nossos inimigos, né? Aí vejo Jesus vem e solta uma pérola que cai como uma pedrada na cabeça dos fariseus, né? Amai os vossos inimigos. Quem que fala isso? Hoje. Hoje. A gente fala da boca para fora, né? A gente tá querendo é matar o inimigo, na verdade, né? Então, até hoje a gente não entendeu o que é isso, né? Olha o que o mestre nos orienta, né? Então é isso tudo que a gente tem que aplicar, né, nessa mediunidade. Então a mediunidade sempre assim, né? Não querer o mal de ninguém, ela tem que ser uma coisa que traga benefício para o maior número de pessoas possíveis. Ok? Então, gente, se vocês tiverem algum tipo de mediunidade, pode acontecer, né? Eu tenho a cura, né? Então você faz a pessoa está com a dor, você faz uma imposição de mão, ela para de sentir. Olha que maravilha. Só que você tem que usar isso de uma forma criteriosa, né? Tem que se preparar para isso, né? Não dá para tomar uns gole e ir para uma reunião mediúnica, né? Tem coisas que são incompatíveis, né? Equilíbrio material, isso aí é cientificamente explicado, né? Não é questão moral, tá, gente? Né? Ninguém está falando que você não pode dar uma bicadinha numa bebida alcoólica, né? Mas não no dia da reunião mediúnica, pelo amor de Deus, né? Que aquilo te traz uma vibração que não vai propiciar que os espíritos se aproximem de uma forma tranquila de você. A gente já estudou que espíritos que necessitam emanar, né, não se desapegaram do mundo material, e eles querem continuar vivendo aqui como encarnados, eles vão se aproximar de pessoas nas quais o cara fumava absurdo, ele vai ficar colado em alguém que fuma para poder sentir o cheiro do cigarro. Que ele não se desconectou da Terra ainda, ele está vagando. Né? Ou se ele gostava muito de álcool, ele vai se conectar a alguém que está bebendo. Porque ele quer sentir, né, o etílico. Né? É sintonia. Né? Isso aí são energias que não se coadunam com as energias mais elevadas dos trabalhos que têm que ser realizados. Né? Tá muito confuso, gente? Não, né? Vocês podem falar, tá? Então, mediunidade é isso. Gente, assim, tem muita coisa para a gente falar, mas toda vez que vocês... Tem 1 milhão de palestras, depois eu vou colar para vocês lá no grupo, vocês vão escutar. Tem 1 milhão de palestras bacanas sobre mediunidade com Jesus, tá? Tem a Associação Médica Espírita de Belo Horizonte, é excelente. Né? Amém. Eu vou separar algumas palestras que tem lá, que falam sobre mediunidade, que falam sobre mediunidade com Jesus. O Dr. Roberto Lúcio fala muito sobre isso. São médicos que trabalham em sanatórios espíritas, sabe? Que pega muita gente desequilibrada, que vai para o sanatório, igual ele falou, né? O cara começa a ouvir voz, manda para o sanatório, né? Aí tem um sanatório espírita que já pega o cara e já faz um tratamento nele, né? Que ele tá com um desequilíbrio espiritual mesmo, né? Então, aí vocês vão escutar um pouquinho, mas sempre sabendo, a mediunidade com Jesus é a mediunidade que é colocada em favor do próximo sem se cobrar nada, e seguindo os preceitos do Cristo. Tudo bem? Alguma coisa que vocês queiram tirar dúvidas? Tem um capítulo, tem um livro que chama O Consolador, tá? Que é do Emmanuel. Que tem um capítulo, eu acho que é o capítulo final do livro, 3.5, que fala sobre mediunidade. Deixa eu ver aqui que eu já...
Eu deixei ele aberto aqui. E ele fala... Olha que negócio poético bonito, tá? Eu não estou vendo a carinha de vocês agora não, tá? Vocês estão me escutando ainda? Não adianta fazer sinal, tem que abrir o microfone e me falar. Sim, Paulo. Então, velho é duro lidar com velho, né? Mas vocês chegam. Então tá assim, capítulo 3.5, mediunidade, desenvolvimento. Aí eles perguntam, são perguntas que fazem para o Emmanuel, né? Qual a verdadeira definição de mediunidade? Aí a resposta dele. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Olha que coisa bonita, né? Então, gente, a oportunidade para o médium é uma coisa maravilhosa, né? E o médium, geralmente, como ele falou, que é misérrimo, né? Os médiums, geralmente, são pessoas que criaram muita confusão em vidas passadas e prejudicaram muita gente. Aí eles vêm com uma atribuição dessa gigante, né? Que é tipo um trabalho do Chico Xavier, do Divaldo Franco, né? Ou de alguns outros médicos que a gente nunca ouviu falar aí, que trabalham e a gente nem tem ideia do que eles fazem, né? É uma oportunidade que eles recebem para poder se ressarcir de uma vez só com um monte de pessoas as quais eles prejudicaram. Então eles vêm assim, imagine um medo, né? Você recebe uma oportunidade dessa, tem um monte de conta para pagar e não pode, se você pisar na bola ali, o tombo vai ser bem grande, né? Só que aí todo o recurso vem a seu favor. Que Deus ele ama muito, né? Então, assim, para dar errado, você tem que fazer muita besteira, né? Ele vai tentar te acudir, mas assim, você tem um risco. A gente sabe, né? Das grandes coisas boas, a gente sempre tem um risco daquilo tudo, né? São coisas complexas, né? Então, isso aí é essa mediunidade, né? Esse trabalho mediúnico. Então, se alguém tem algum grau de mediunidade aí, à medida que vocês forem estudando, forem progredindo no estudo, né, lá no grupo de estudo mediúnico, vocês vão sentir isso, tá? Mas se não tiver esse grau, vocês têm uma mediunidade mais rica do mundo, que é essa que eu falei no começo, que é da intuição. E quanto mais vocês estudarem a doutrina, mais vocês vão ter esse conhecimento dominado, isso introjetado dentro de vocês, para que vocês possam transferir isso de uma maneira simples e que pode ajudar muita gente. Tá? Aí a sua palavra sempre vai ser uma palavra de orientação, mas aquela orientação que não machuca as pessoas, né? Que é muito perigoso isso, né? Você vê uma pessoa em situação difícil, primeiro, você não pode se achar melhor que ela. Você não é melhor que ela. Né? Você também não pode querer tratar no modo superficial aquela dor, ou a dificuldade que aquela pessoa está sentindo. Então, nós somos muito orgulhosos e vaidosos. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito conosco mesmo, para que a gente possa ser um agente do bem sem fazer mal, quando a gente tenta fazer o bem. Lembrando sempre que Paulo fala, né? O bem que quero, esse eu não... O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Lembra disso? Se Paulo falava isso, imagina nós, que situação que nós estamos, né? Então, mas a gente vai se preparando, né? Tomando cuidado, aí a gente vai se cercando dessas obras maravilhosas, aí empregando o nosso tempo nessa formação, que aí a gente começa a ser aquele médium que o Criador pode usar, né? E aí ele vai começar a te usar, olha que legal, né? Ele vai falar, ó, vai, aí você começa a não entender, né? Por que eu tive que passar por aqui? Eu não queria vir aqui hoje, né? Aí você passa e acontece alguma coisa que você é usado como intercessor ali da lei divina. Isso vai te enchendo de alegria, são as pequenas alegrias celestes que a gente vai tendo, mesmo estando encarnado aqui no meio da nossa imperfeição. A gente vai experimentando o prelúdio das alegrias celestes, né?
Diga. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Conforme a gente vai melhorando o nosso aspecto mediúnico, a gente aprende a controlar de alguma forma? Eu te pergunto isso porque, assim, desde sempre, a minha vida inteira, eu vejo, né? Desde criança. Eu nunca tive, quando criança, com quem compartilhar, porque eu achava que era o bicho-papão que ficava no meu quarto, né? Só que, assim, a minha visão, ela não se mantém. Eu vejo, mas eu não consigo, não sei definir que não é uma pessoa que está viva, porque é muito perfeita a imagem que se apresenta, né? Só que ela some imediatamente. Então, eu sei que não é real, né? Não que não seja real, mas que não é material por causa disso. Então, eu fico pensando, talvez vá ser assim sempre, né? Ou talvez não, ou porque algumas imagens já se fixaram em determinados momentos, né? Mas meu pai, por exemplo, mas eu sabia que ele já tinha ido, né? E uma outra circunstância de uma menina que eu vi lá na Praia de Guaratuba. E foi quando eu comecei a buscar, foi por causa dessa menina, especificamente, né? E, assim, já tive alguns episódios de ouvir pouquíssima coisa, mas eu fico pensando isso. Como é que vai ser se, de repente, se manter? Eu vou saber identificar que não é material? Mas, assim, a mediunidade é sempre assim, ela tem um propósito, tá? Uhum. Então, o propósito de você ver e não saber se viu ou não viu, não é um propósito, né? Não, eu digo assim, porque para mim a imagem é como se realmente fosse uma pessoa. Entendi, mas assim, se você está vendo, tem essa possibilidade da clarividência, né, da visão de espíritos, ela tem que ser usada para algum fim útil, né? Sim. Você vai conseguir usar isso para fim útil numa reunião mediúnica. Então, agora você está no caminho certo, você está fazendo o estudo do ESD, você vai para o ESD complementar, você terminou o ESD complementar, você pode entrar no grupo de estudo mediúnico. Aí você vai pegar o livro dos médios, vai começar a entender como é que funciona isso, né, que você não vê com os olhos físicos, você vê com o olho do espírito, né? Para que você vê? Você vê com algum objetivo. Sim. Aí você vai fazer o exercício lá no estudo acolhida lá pelo pessoal que coordena isso. Aí possivelmente essas visões vão ficar mais intensas lá no momento da reunião, porque existe um trabalho para que você possa utilizar essa mediunidade. Aí, possivelmente, terminado esse estudo, você vai estar apta a começar a participar de um trabalho. Aí, lá no trabalho mediúnico, aí tem N aplicações. Uhum. Você vai auxiliar no momento de... o vidente, geralmente, ele algumas coisas que os espíritos querem mostrar, ele vai descrevendo isso na reunião mediúnica, entendeu? Fica um negócio, você vai ver coisa feia, mas vai ver muita coisa bonita também, tá? Então tem uma função o porquê disso, entendeu? E aí, à medida que você for educando isso, pode ser que em algum momento, fora do trabalho mediúnico, você tenha que ver alguma coisa que seja útil para fazer algum tipo de orientação, mas sempre com aquele cuidado, né? A gente tem que ter critério, a gente não pode assustar as pessoas, aquelas imagens podem querer dizer alguma coisa que não são aquilo que está mostrando, mas intuir a gente em algumas outras coisas. Então, se você vê, você vai ter que usar isso num trabalho desse tipo, tá? Não vai ser assim, porque depois que você começar a estudar, essas coisas vão ficando mais palpáveis e você vai saber o momento que aquela visão é importante para fazer alguma coisa. Uhum. Só deixa eu complementar a pergunta da Sabrina aqui. Por exemplo, a Sabrina está ali no jardim dela, mexendo, de repente ela olha para o lado e tem uma pessoa. Como é que ela sabe que é do espiritual e não é uma pessoa que pulou o portão, sabe? Porque se ela vê na forma perfeita, assim, ela é uma sensação, isso? O que eles descrevem, os médiums que... É difícil eu te falar. Se você vê o filme do Divaldo, lembra lá que o Divaldo atendia o pessoal no balcão lá, que era desencarnado, e todo mundo, ele conversando com a pessoa, né? Mas à medida depois que a mediunidade, que ali ainda ele não estava estudando, né? Não estava trabalhando. Mas com certeza, depois que ele começou a estudar, a trabalhar, ele começou a identificar isso com maior certeza. Ah, tá. Com certeza, Sabrina, na hora que você começar a desenvolver, estudar, trabalhar, a usar essa mediunidade, isso vai ficar claro para você, você não vai ter dúvida. Uhum. Você tem dúvida hoje porque você não está trabalhando com ela. Na hora que você começar a usar... Inclusive, era esse um comentário que eu queria fazer, né? Você, durante hoje, praticamente o tempo todo falou.
quando a gente não estuda, quando a gente não entende o que está acontecendo, fica muito difícil. Realmente, eu passei por situações muito complicadas, porque o templo que eu fui na época não foi um templo que me ajudou, né, a entender. Eles me disseram que realmente eu tinha uma mediunidade grande, mas não me ensinaram como trabalhar, onde eu tinha que buscar, mesmo que fosse para eu buscar sozinha a informação a princípio, né? Que eu tinha que começar ali pelo básico. E eu digo também, outra coisa que é difícil, porque quanto mais a gente vê os dons que a gente recebeu, né, ou até como uma forma de falar, você foi, né, aprontou muito em outras vidas com as pessoas, agora é uma forma de você retribuir. Existe o ego da gente, né? Foi isso quando eu era bem mais nova, antes de eu entender que não era uma coisa minha, né? Não sou eu, Sabrina, que consigo determinadas coisas, porque eu sempre tive eu previ que coisas ruins aconteceriam com amigos meus, sabe? Então eu tinha uma coisa assim, teve uma época que eu tinha isso muito forte. Inclusive, um dos meus amigos falava assim, nossa, eu acredito no teu poder. Eu falava, gente, daí eu comecei a falar, não, eu não tenho. Menos. E foi quando eu comecei a ver, nossa, é muito sério isso, né? Realmente é muito sério. Então chegou só a hora. Né? E daí você falando, eu só imaginando e lembrando de algumas coisas que já aconteceram, assim, e a gente tem que ter realmente um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual muito grande para... Você chegou no lugar certo agora. Faz essa caminhada que eu te falei. Obrigada, Paulo. Conta daqui uns 3 anos como é que você vai estar no grupo mediúnico. Quem sabe se a gente se encontra lá no grupo. Opa, tá bom. Obrigada, Paulo. Gente, tem trabalhos maravilhosos, assim, não dá tempo de eu falar isso para vocês aqui, mas uma coisa mais linda que a outra, de socorro mesmo, e de auxílio extremo aos nossos irmãos mais necessitados. Tudo bem, gente? Vamos encerrar que a gente passou do horário agora, tá bom? E aí, qualquer dúvida, né, WhatsApp, a Sinaire, eu estou te devendo, ela já foi, não, tá aí. Eu não esqueci de você não, viu? Eu vou te responder lá depois as coisas que você me perguntou. Tá bom, Paulo, eu só não te mandei mais mensagem, porque senão você vai se assustar. Ou não, você vai mandando lá, que é um desafio, é ótimo isso, tá? Tá bom. Tá bom? Francisco, você encerra pra gente, por favor? Então vamos